Canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM, Novo Você, um programa sobre beleza e autoestima. Na apresentação, Nayara Cerutti. Olá, ouvintes! Que bom que você está aí comigo em mais um dia de Novo Você. Hoje é dia 17 de novembro e estamos ao vivo às 17h06. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu preparei um programa um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Nós vamos falar um pouco mais sobre um procedimento que chama harmonização facial, que muitas vezes muitos já ouviram falar, mas ainda tem muitas dúvidas a respeito do assunto. Fiquem ligadinhos porque nós estaremos juntos até às 18 horas. Bom, o nosso programa tem o objetivo de dar dicas para ajudar você a melhorar a autoestima de dentro para fora e de fora para dentro. Aqui, claro, na Metrópole FM, porque essa é uma rádio especial. Temos pessoas especiais que fazem tudo com muito amor, tudo preparado com muito carinho para vocês. Fiquem comigo até o final. Bom, o nosso programa tem a direção geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação de André Ribeiro, a operação de vídeo de Guilherme Pastoriza e a operação de áudio de Aguinaldo Ramos. A Metrópole fica aqui perto da Avenida Coronel Escolástico e onde operamos em 105.9, mas também estamos na internet com o site metrópolefm.com.br, o aplicativo Metrópole FM Cuiabá e neste momento com a live no Facebook, no Instagram, no YouTube Metrópole FM Cuiabá. Por todos esses canais você pode interagir conosco, mandando mensagens no nosso Instagram. E também tem o nosso WhatsApp, viu? 659 96 30 61 16. Bom, para você que tem dúvidas sobre a harmonização facial, corre, manda já a sua pergunta no nosso WhatsApp e também para quem se sentir à vontade pode acessar o meu Instagram, @doutora Nayara Cerutti, Nayara com Y, e a gente vai estar respondendo as perguntas ao longo do programa, tá bom? Bom, quero apresentar para vocês agora a Ana Júlia. Ana Júlia, ela é minha assistente pessoal lá na clínica por enquanto e ela trouxe para nós as principais perguntas, as perguntas que chegam com maior frequência lá na clínica. Então, seja muito bem-vinda, Ana, ao programa Novo Você, e a gente vai ter um bate-papo super legal sobre a harmonização facial. Olá, pessoal. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. E vou estar junto aqui, fazendo as perguntas para a doutora Nayara. Perfeito. Bom, Júlia, manda aí qual é a pergunta as perguntas que mais são solicitadas lá na nossa clínica. Doutora, as pessoas elas querem saber se os procedimentos podem deixar com uma aparência artificial. Ah, sim. Isso é verdade. Muitas pessoas têm medo de realizar a harmonização facial e não gostar do resultado ou ficar com uma aparência muito artificial. Para isso, a gente conta com o bom senso do profissional. É fundamental para que na hora de realizar um procedimento estético na face, você goste daquilo que o profissional entrega. Se você percebe que o profissional tem uma linha que busca mais a naturalidade, então é esse profissional que não vai deixar você com uma aparência artificial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai muito da quantidade de produto que é aplicado.
Então, a gente tem que saber colocar a quantidade certa no local certo. Se coloca muito produto numa região que não tem necessidade, já causa estranheza ao olhar. Então, é tudo muito minucioso, muito milimetricamente medido, conferido dentro das medidas cefalométricas para que a gente garanta, sim, a naturalidade dos procedimentos. Certo. E caso a pessoa não gostar do resultado do procedimento que foi feito, é possível reverter? Olha, até hoje é muito difícil, né, Júlio? A pessoa não gostar do resultado final. As pessoas ficam um pouco ali impressionadas na fase da inflamação, na fase inflamatória, onde acontece um inchaço maior, mas de fato de querer remover o procedimento é muito raro. Mas se acontecer, se o procedimento foi realizado com um ácido hialurônico, nós temos sim a possibilidade de reverter o procedimento e voltar ao estado original. Então, se a pessoa não gostar do procedimento, pode sim remover o produto e voltar como era antes. Uma pergunta universal. Quanto custa uma harmonização facial? Bom, a harmonização facial, quanto custa essa pergunta, hein? É a pergunta que mais chega no Instagram e no nosso WhatsApp. As pessoas acham que a harmonização facial tem um valor fechado e já definido. O que as pessoas precisam compreender é que a harmonização facial são conjuntos de procedimentos que trabalham nas 16 áreas estéticas da face. Então, depende da necessidade de cada pessoa. Se a pessoa chega na clínica e tem uma queixa com o nariz, tem uma queixa com o lábio, tem uma queixa com o bigode chinês, tem uma queixa com a papada, então os valores vão interferir de acordo com a necessidade de cada pessoa, de acordo com a quantidade de procedimento utilizado e também de acordo com a associação de procedimentos que serão utilizados para resolver o problema. É muito difícil a gente dar um valor exato. É claro que tem áreas que a gente já consegue estabelecer um valor fixo, por exemplo, um tratamento de toxina botulínica. Nós já temos um valor pré-definido para a região do terço superior, que abrange a testa, a lateral dos olhos, a carinha de brava. Uma rinomodelação também é algo específico, né? Eu já sei quanto que a gente utiliza de produto para melhorar o narizinho. Um preenchimento labial, nós temos já um valor definido, a gente já sabe quanto que a pessoa precisa investir para melhorar o lábio. Agora, um procedimento cirúrgico, um procedimento de lifting facial, vai depender muito da quantidade de fios de PDO, fios de tração utilizados. Uma cirurgia vai depender das áreas que serão abordadas. Então, na nossa clínica, a gente dá sempre um balizamento de valores. Olha, a gente dá o mínimo e o máximo e a pessoa se adapta ali à sua disponibilidade financeira. Doutora, como você acha, sendo uma especialista na área, que a harmonização facial pode mudar a vida das pessoas? Como isso acontece? Eu acredito muito que a harmonização facial ela impacta diretamente na autoconfiança e na autoestima. À medida que você olha para o espelho e gosta da sua imagem refletida, você se sente mais autoconfiante e isso transborda para todas as pessoas que estão ao seu redor. Quando você se sente, você passa esse sentimento e as pessoas conseguem sentir você uma pessoa mais bem realizada, uma pessoa mais feliz, uma pessoa menos retraída, menos acanhada. Que geralmente quando a gente tem algo que incomoda muito na nossa face, a tendência é a gente tentar esconder isso das pessoas, né? A gente fica sempre pensando que o outro está enxergando aquele defeito no nosso rosto. E aí isso nos limita de ser totalmente espontâneos, de ser totalmente transparentes, de conseguir expressar exatamente tudo que a gente precisa, porque sempre tem aquela questão do incômodo na face. Então é algo que perdura, é algo que já está ali no campo emocional muito forte. Quando a gente elimina esses incômodos, a pessoa ela se liberta desse sentimento, dessa prisão, daquilo que estava incomodando e ela começa a apreciar a sua imagem diante do espelho, ela começa a se amar, ela começa a se valorizar, a gostar do que vê.
e isso impacta diretamente na sua autoestima e na forma com que ela vê e com que ela lida com o mundo e com as pessoas. Então, a harmonização facial não é só estética. A harmonização facial é transformação de vida, é transformar o estado emocional, é libertação, é libertar algo que te bloqueia, que te inibe, que te constrange, para você se abrir e estar confiante de usar a sua imagem. A imagem ela é extremamente importante, principalmente no local que nós vivemos hoje, que é o Brasil. O Brasil, nós somos muito cobrados pela nossa aparência, é uma exigência muito grande em cima da nossa aparência. As pessoas compram primeiro a nossa imagem, depois o nosso talento. Então, você pode ser um profissional muito bem realizado, mas se você não transparece isso na sua imagem, isso gera uma certa insegurança nas pessoas. Então, a nossa imagem, ela determina muito o nosso sucesso profissional. Tanto é que pessoas que vão realizar uma entrevista de emprego e se sentem um pouco mais acanhadas, elas não são contratadas. Por quê? Porque se ela não consegue passar essa autoconfiança, que ela é uma pessoa que consegue realizar com eficácia aquilo que ela se propõe, nenhuma empresa compra. Pessoas que têm uma aparência mais prejudicada, muitas das vezes elas não são contratadas por empregos, porque a aparência é uma exigência, principalmente em clínicas, né, de beleza, clínicas de saúde. Precisa ter uma aparência mais com certo cuidado. Então, assim, a aparência é uma exigência muito grande. Se as pessoas soubessem o poder que isso tem, o poder que isso impacta, elas com certeza seriam mais bem-sucedidas, mais bem realizadas e mais felizes. E o que você acha que acontece no individual de cada um que as pessoas ainda não veem como uma prioridade se cuidar? Exatamente, como a gente sabe do tamanho da importância que é cuidar da aparência, mas as pessoas ainda não têm a consciência de que ela tem que se priorizar. Muitos, né, priorizam o trabalho, priorizam a casa, priorizam os filhos e se colocam em último plano. Sendo que, à medida que a gente amadurece, nós entendemos que nós temos que ser o pilar, nós temos que ser a base de tudo, a prioridade de todas as coisas, e aí só depois agregar as outras coisas. Essa falta de se priorizar, de se amar, desse autocuidado, tornam as pessoas mais... tornam as pessoas a sempre se colocar em segundo lugar, e aí vem a autoestima baixa, e aí torna o processo, a caminhada mais difícil, a caminhada mais dolorosa. E o que acontece muito lá na clínica, né? Pessoas passam uma vida inteira cuidando do filho, do marido, e aí chega lá no torno de seus 50 anos, ela se olha no espelho e vê a sua imagem abatida, envelhecida, e ela se pergunta, será que ainda dá tempo de eu me cuidar? Porque ela chegou num estado que ela nem parou para ver que ela estava envelhecendo. Ela só foi levando a vida, passando dia após dia, e quando ela se deu conta, já estava com uma aparência muito envelhecida, muito cansada, e aí ela quer poder resgatar, voltar no tempo. E aí muitas das vezes é necessário investir em mais procedimentos, o tratamento pode se tornar um pouco mais caro e também um pouco mais dolorido por conta da associação de procedimentos necessários. Então, essa falta da pessoa se olhar e entender que ela é a prioridade, eu acho que está muito relacionada a essa questão do autoconhecimento e do amor próprio. E a partir de quantos anos pode começar a fazer a harmonização? Pois é, pessoal, Deus nos deu a bênção de manter a gente jovem até os 25. Depois dos 25 é por nossa conta, viu? Então, até os 25 anos, a gente ainda tem uma produção boa de colágeno e depois isso cai drasticamente. Então, pessoal, até os 25 anos, Deus garantiu a nossa jovialidade. Depois é por conta de cada um mesmo, viu? Poder investir em procedimentos que vão te manter jovem e com naturalidade. Para fazer os procedimentos, é dolorido?
Bom, a dor também é uma coisa que limita muito as pessoas de se cuidarem. O medo da dor. É claro que a gente não pode prometer um procedimento totalmente indolor, mas o que a gente promete é tornar o procedimento o mais confortável possível. Para isso, tem que ter uma mãozinha leve, tem que ter instrumentais muito delicados. E na clínica nós investimos na sedação consciente, que é um aparelho, é uma tecnologia que promove um estado de relaxamento profundo, né, desativando toda a região de medo, ansiedade, traumas, deixando a pessoa completamente relaxada para poder realizar o procedimento da forma mais confortável que existe. Uma outra dúvida que os pacientes sempre têm: quais são os cuidados após os procedimentos? Cuidados, né? Pessoas muitas vezes acham que fazer harmonização facial requer ainda os mesmos cuidados de uma cirurgia plástica, né? Parar a vida. Não. Os procedimentos, eles são minimamente invasivos, por isso, a harmonização facial, você pode fazer um procedimento e retomar suas atividades laborais no mesmo dia. O que eu sempre oriento é que as pessoas não realizem atividade física pelo menos de um período de 24 a 48 horas, dependendo do procedimento. Então, a atividade física é algo que eu sempre restringo. E também evitar, assim, passar produtos, fazer massagens no local. Porque os procedimentos, eles são minimamente invasivos, mas tem alguns pontos de entrada que são utilizados para fazer a aplicação do produto. E se você passa um protetor solar, se você passa um creme que está acostumado a uma maquiagem, esses pontos de entrada pode ser uma porta aberta de contaminação. Por isso, a gente pede aí nas primeiras 24 horas evitar qualquer tipo de produto e atividade física. Fora isso, vida normal, não precisa ficar em repouso, não precisa parar a vida para poder se recuperar, né? Até mesmo quem faz uma renomodelação estruturada, eu faço em muitas pessoas do interior, muitos vão embora no mesmo dia e aí retomam o trabalho praticamente no outro dia, de forma bem tranquila mesmo, completamente sem dor, sem incômodo. E por onde começar na harmonização facial? Qual procedimento? Bom, isso é uma ótima pergunta, por quê? Como eu falei, nós temos 16 áreas estéticas da face, então, por onde a gente começa? A gente sempre começa estimulando o colágeno. Por quê? Quando a gente já cria uma boa estrutura de colágeno, qualquer outro procedimento, ele vai agregar apenas. O estimulador de colágeno, ele já vai promover um lifting natural da face, ele já vai melhorar a qualidade da pele, melhorar o viço, a hidratação, fechar os poros. Pessoas que têm marcas de acne já são suavizadas, pessoas que têm olheira muito profunda já suaviza, pessoas que têm o sulco nasogeniano muito profundo já suaviza. Então, o bioestimulador de colágeno é o carro-chefe para a gente começar qualquer procedimento da harmonização facial. E quais são os riscos da harmonização facial? O que pode dar errado durante um procedimento? Os riscos, né? Não é brincadeira, pessoal, trabalhar com a face, porque a gente está trabalhando com um corpo vivo que é repleto de vasos sanguíneos, de nervos, e a gente não consegue ver exatamente o que tem debaixo da pele, mas com muito estudo a gente consegue prever. Bom, um dos maiores riscos que existem na harmonização facial, sem sombra de dúvida, é o risco de cegueira e de necrose. Um preenchimento, um material preenchedor aplicado de forma errada, ele pode tanto obstruir o fluxo sanguíneo, como ele pode infiltrar dentro do vaso sanguíneo e ir para trás do globo ocular, provocando uma cegueira. Para isso existem técnicas. O profissional ele tem que ser ele tem que dominar muito aquilo que ele faz para não colocar o paciente dele em risco. Por isso que a harmonização facial não é simplesmente eu faço um curso e está tudo bem.
você precisa dominar muito a anatomia, saber o que existe, as áreas de risco que você não pode trabalhar para evitar essas complicações mais graves de necrose, de cegueira. E como manter a naturalidade? A naturalidade, eu acho que um dos maiores medos das pessoas de realizar qualquer procedimento de estético na face é se olhar e não se reconhecer, né? Você se olhar e não se reconhecer, isso gera muito medo nas pessoas. E eu mantenho a naturalidade sabendo colocar a quantidade certa de produto no local certo. É mais relacionado ao planejamento do profissional que vai garantir um rejuvenescimento com naturalidade. O exagero de produto, o exagero de procedimento, a gente já começa a trilhar um caminho aí da artificialidade, né, que é o contrário. Então, a gente tem que saber montar um plano de tratamento com os produtos que aquela pessoa realmente precisa, sem querer vender a mais daquilo que ela precisa, para a gente manter a naturalidade. Doutora, o resultado ele é definitivo? Bom, resultado definitivo, né? Antes fosse, né? Nossa, o que bloqueia muitas pessoas de realizar porque elas falam com muita frequência. Mas, doutora, eu vou ter que refazer isso a cada quanto tempo? Bom, pessoal, até que a gente morra, a gente vai estar envelhecendo, né? Então, tudo que a gente faz é para retardar o envelhecimento. É para colocar uma barreira e falar assim, olha, envelhecimento, você está indo com a velocidade da luz, mas agora eu contratei a doutora Nayara e ela vai bloquear esse envelhecimento, ela vai bloquear essa velocidade com que você estava envelhecendo. Então, não existe nada definitivo porque nós somos um corpo vivo que sofre mudanças constantes. E essas mudanças estão relacionadas à perda óssea, perda de compartimento de gordura, perda de estruturação de pele. Então, o procedimento ele vai suavizar, ele vai retardar o envelhecimento, mas a gente não garante que vai ser definitivo. Aproveitando agora um pouco do seu conhecimento na harmonização, fala pra gente um pouquinho como é cada procedimento. Bom, pessoal, vamos deixar, então, explicar sobre cada procedimento para o segundo bloco. Vamos entrar, então, agora num breve intervalo e aí no segundo bloco eu entro explicando sobre cada procedimento nas 16 áreas estéticas da face. Fiquem ligadinhos que a gente volta logo mais. O programa Novo Você volta já. 105.9. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. A oncologia do futuro é na Oncolog. Com sede no edifício Santa Rosa Tower, a Oncolog está presente nos principais hospitais de Cuiabá e interior de Mato Grosso. Uma clínica completa para prevenção e tratamento de pacientes com câncer, com equipes médica e técnica altamente qualificadas. A mais alta tecnologia com atendimento humanizado. Informações 65-3622-4615. Oncolog, a oncologia do futuro. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. 65996 30 6116.
Este é o WhatsApp da Metrópole. 65-99630-6116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 65-996-30-6116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Você está ouvindo na Metrópole FM. Programa Novo Você. Olá, estamos de volta com o programa Novo Você, que tem o objetivo de trazer mais autoestima, mais autoconfiança para a sua vida. Bom, estamos agora no segundo bloco e vamos falar um pouco mais sobre a harmonização facial. Agora são 17h30. Fiquem ligadinhos conosco até o final, que seguiremos até as 18h. Lembrando, interajam no nosso WhatsApp 659-9630-6116 e também nas nossas redes sociais, Metrópole FM Cuiabá, e também no meu Instagram, @doutora Nayara Ceruti. Hoje, no Novo Você, estou com a Ana Júlia. Nós estamos esclarecendo dúvidas sobre a harmonização facial, que é um procedimento que veio para ficar, porque abriram as portas para as pessoas se cuidarem de forma menos invasiva, com resultados muito naturais e com custo-benefício muito mais acessível. Bom, agora no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre cada área estética da face. Como que a gente trata, né, Júlia? Vamos começar por qual? Pelo Botox. Botox. Vamos falar de Botox. Tem dúvidas, meninos, sobre Botox? Quais são as dúvidas? Onde aplica, por que aplica? Onde aplica e por que aplica. Vamos lá. O que é o Botox, gente? O Botox é uma toxina que tem a capacidade de relaxar a musculatura. Por que a gente gostaria de relaxar a musculatura? Porque pele é tapete de músculo. Então, toda vez que a gente contrai o músculo, a gente contrai a pele. E quando eu contraio a pele, o que eu formo? A ruga. E, pessoal, eu tô aqui me olhando que eu tô sem Botox. Olha como que incomoda quando a pele já começa a ficar toda quebrada. Dá uma aparência envelhecida, não dá? Não dá? Olha só. A gente dá até injúria na pele, machuca do tanto que quebra. Então, o Botox tiram essas marcas de expressões que vão sendo formadas por conta da contração do movimento muscular. E qual que é a finalidade disso? É de não machucar a pele, não quebrar a pele, para que a gente envelheça sem essas marcas na testa, sem as marcas nos olhos, sem as marcas no narizinho. A gente fala que são as bunny lines, né? Tem uma região, a gente pode aplicar toxina botulínica também, no músculo que puxa o cantinho da boca para baixo, né? Que forma aquela boca triste. Então, aqui também é um ponto de Botox. A gente pode fazer o Botox também para fins não só estéticos, mas também funcionais, terapêuticos. Uma pessoa que tem um bruxismo, aperta muito o dente, né? Que chega até que trincar o dente, quebrar o dente. Essa pessoa aperta tanto, ela tem tanta força muscular na face que ela chega a quebrar o dente dela. Então, é um caso de a gente aplicar uma toxina botulínica no músculo que faz o movimento da mastigação. Então, o Botox ele tem essa capacidade de enfraquecer o músculo, tanto que forma a ruga, tanto que quebra o dente, entende? É essa a finalidade do Botox, de enfraquecer o músculo, e aí, como a pele, né, o músculo ele fica mais relaxado, o movimento não forma a fratura dérmica, e aí com isso a pele não sofre tanto com o envelhecimento. Entendeu? Explicadinho? E onde pode ser aplicado? Quais são as regiões que podem ser aplicadas? Vamos lá, a testa inteira, a região de carinha de bravo, a região da lateral dos olhos, que são os pés de galinha, as ruguinhas do nariz, que são as bunny lines,
pode ser aplicado aqui no down, no músculo depressor do ângulo oral, no masseter, que é esse músculo aqui, ó, da mastigação, e pode ser aplicado no pescoço para fazer o efeito da Nefertiti, né? Um pescoço mais lisinho, e com o envelhecimento a musculatura inferior ela ganha mais força do que a musculatura superior. Então, quando a gente equilibra as forças do músculo de baixo, a gente perde essa tensão que puxa todo o conjunto da face para baixo. Qual é o próximo procedimento, Ju? Qual o procedimento para dar adeus à gordurinha no pescoço da papada? Maria, esse o povo até chora na clínica. E a gente criou um protocolo que chama Reduce Face, é o nosso protocolo de emagrecimento facial. Por que esse nome, Reduce Face, né? Bom, as pessoas sofrem muito com o excesso de gordura na região da papada, do pescoço, aquela gordura que vai formando a bochecha de bulldog. E isso é gordura. A pele, ela acompanha esses compartimentos de gordura. Então, aonde vai tendo acúmulo, a pele vai ficando ali naquela posição. Então, o nosso trabalho é tirar o excesso dessa gordura. Quando a gente tira o excesso de gordura, a gente consegue um rosto mais magro, um rosto mais contornado, mais desenhado. E isso traz muita beleza, porque beleza é projeção e retração. A gente tem que ter contornos na face para a gente conseguir ver beleza. Se a gente não tem esse jogo de luz e sombra, fica o excesso da gordura, a gordura preenche demais a face, a gente não consegue ver tanto grau, tanta beleza, uma beleza tão expressiva. Por isso que as pessoas, quando elas emagrecem, fazem o Reduce Face, conseguem ver o rosto mais contornado, mais afundado, o pescoço mais magrinho, e isso impacta muito na autoestima da pessoa. Bom, como existem muitas opções de tratamento no mercado para eliminar a gordura, porém, nós testamos de tudo já, criolipólise, radiofrequência, enzimas, e aí, como são tratamentos muito demorados, são tratamentos que as pessoas investem tempo e dinheiro e não vê um resultado muito expressivo, a gente lá na clínica, a gente abortou todas essas outras possibilidades e desenvolvemos um protocolo que chama Reduce Face. No Reduce Face, nós fazemos o esvaziamento desse compartimento de gordura em apenas uma única sessão. Então, em uma única sessão, em torno de 1h30, a gente remove toda a gordura da região da papada, do pescoço e o excesso do rosto, de forma completamente indolor, de forma completamente que ela consiga sair da clínica e realizar as suas atividades laborais normalmente e estando completamente relaxada durante o procedimento. Então, o Reduce Face envolve uma técnica de qualidade, instrumentais muito delicados, né? Nós temos cânulas em torno de 1 milímetro de espessura que promovem, que tem essa capacidade de formar essa definição, fazer essa escultura facial. Nós temos a tecnologia que promove o relaxamento completo do paciente. Nós temos também a mentoneira, né? A faixinha de cabeça e pescoço que tem um material diferenciado que vai garantir um pós de maior qualidade. Então, esse conjunto de fatores associados define o nosso protocolo de emagrecimento e contorno facial. Doutora, você falou no início do programa que um bom procedimento para dar início na harmonização é o bioestimulador. Fala um pouquinho sobre ele e quais os benefícios que ele traz. Se as pessoas pudessem escolher apenas um procedimento para realizar, seria o bioestimulador de colágeno. Bom, o que as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que é bioestimulador, né? Para que eu vou estimular colágeno? Então, o que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, o nosso grau de colágeno cai drasticamente, né? Então, com 25 anos, a gente já não tem mais a mesma produção de colágeno, né, que a gente tinha antes.
Então, a gente precisa repor esse colágeno que mantenha a firmeza da pele. Então, uma pele mais firme, ela fica uma pele menos craquelada. Um teste rápido para a gente fazer para saber se tem um bom estímulo de colágeno puxa a pele, e se ela puxar com muita facilidade, se ela ficar muito molinha, é porque a sua pele está precisando de colágeno. Então faz o teste aí, meninos. Puxa a pele aí, vamos ver se tá todo mundo com bom... tá precisando de colágeno. Faz aí, Gui. Tá precisando de colágeno. Viu? A diferença, da minha pele quando eu puxo e a de vocês. A sua pele tá mais elástica. Então, quanto mais ela puxar, ela tá mais flácida. Ela tem que ser mais firme. Então, quando a pele tá muito flácida, a tendência dela cair mais rápido. Entende? Então o tratamento é fazer essa estruturação dérmica, manter a pele mais firme, menos flácida, para garantir que o tecido ele se mantenha por mais tempo na posição e de uma melhor qualidade. Bom, as pessoas têm muita dúvida sobre qual bioestimulador de colágeno utilizar, porque assim, tem uma infinidade hoje em dia no mercado, né? Mas eu vou falar brevemente dos mais conhecidos, os que eu recomendo. Nós temos o pioneiro de todos, que foi o Sculptra, que é o polilático. O Sculptra, ele foi desenvolvido para pessoas que tinham muita deficiência de estrutura dérmica, como pessoas com HIV positivo. E conseguiu devolver muito aquele arzinho de saúde para a face dessas pessoas. Por isso, o Sculptra, depois a gente foi percebendo o quanto ele melhorava, não só na face, mas na parte do corpo também. Depois vieram outros procedimentos, como outros ativos, como a hidroxiapatita de cálcio, né? Dentro da hidroxiapatita de cálcio, nós temos 2 outros produtos, que é o Radiesse e o Renova Diamond, né? São duas marcas que utilizam esse princípio ativo da hidroxiapatita de cálcio, que faz esse estímulo de colágeno. Eu gosto muito desse produto, ele é um pouco mais fraco, a produção de colágeno ela é um pouco mais fraca comparado ao ácido polilático, que é o Sculptra ou Eleva. Ele é muito bem-vindo para pessoas muito jovens, né, na faixa etária aí de 25 a 30 anos, que ainda não tem uma perda muito grande de colágeno. Uma região de pescoço também, por ele ser mais fluido, é um produto muito bem indicado para essas regiões, né? A hidroxiapatita de cálcio. Nós temos também o Elancê, que é o suprassumo dos bioestimuladores, porque é o único produto no mercado que ele consegue fazer um estímulo de colágeno tipo 1, e ele também é um produto que não é tóxico, ele é proveniente da celulose, ele é extremamente biocompatível. E a esfera que o Elancê ele promove no organismo, ela é de uma melhor qualidade comparada com os outros bioestimuladores. Então, a velocidade com que ele é reabsorvido é mais lenta, gerando uma inflamação muito menor comparada aos outros produtos. O Elancê, então, é das minhas primeiras escolhas, é o que eu mais utilizo na clínica. É um produto muito versátil, que a gente pode utilizar tanto para estimular o colágeno na face, quanto também para fazer um preenchimento. E também nós temos como bioestimulador de colágeno os fios de PDO, né? Os fios lisos ou os fios espiculados, os fios de parafuso, enfim, são todos fios de polidiaxonona, fios de PDO. Esse material também induz a formação de colágeno na face. Tudo vai depender da necessidade de cada paciente, da demanda, do grau de colágeno que a pessoa precisa repor, da quantidade de produto que eu preciso utilizar na face. Por exemplo, o Eleva a gente consegue trabalhar em até 16 a 18 ml. Já o Elancê, né, a gente tem ali disponível 2 ml. Então, a forma que eu preciso distribuir o produto vai determinar qual o melhor bioestimulador para o seu caso.
Doutora, quais são as opções de tratamento que você tem na sua clínica para quem deseja melhorar a aparência do nariz? Aparência do nariz. Nós temos duas possibilidades. Nós temos tanto a renomodelação temporária quanto a renomodelação estruturada. A diferença é que a renomodelação temporária, a gente vai aplicar um produto, injetar um produto que pode ser tanto ácido hialurônico quanto um bioestimulador como o Elancê, né? Para as pessoas que já estão um pouquinho mais confiantes no procedimento. Então, o ácido hialurônico ou o Elancê, ele vai modelar o nariz, ele vai disfarçar aquele ossinho, ele vai empinar, vai deixar a ponta mais fininha. O que vai diferir é que com o passar do tempo, esse produto ele vai sendo biodegradável, bioreabsorvido, e aí o nariz ele vai voltando à aparência que era antes, né? Quase nunca volta 100%, ele sempre fica um pouco melhorado, mas ele vai voltando ao que era antes. Em compensação, nós temos a renomodelação estruturada, no qual eu não utilizo mais o injetor, o produto para injetar, e eu remodelo todo o nariz com fios de sutura. Então, a gente consegue criar uma ponta fina com fios, consegue corrigir o dorso com instrumentos metálicos muito delicados. Então, a diferença é essa, que eu posso melhorar tanto o nariz de forma temporária quanto de forma mais duradoura. E para ter o efeito de lifting, sem ser necessário uma cirurgia plástica, qual procedimento você recomenda? O que as pessoas querem são liftings não cirúrgicos. As pessoas têm muito medo ainda do resultado final de uma cirurgia plástica, porque uma vez que fez e não deu certo, aí a tendência é passar novamente por um outro procedimento e aí isso vai se tornando cada vez mais complicado. Então, o que a gente precisa é fazer um lifting de forma natural. Para isso, nós temos duas possibilidades, o lift com fios de PDO e o lifting o temporal facelifting, né? Que a gente ancora o fio numa região mais firme da face, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão. Então, os fios de PDO, eles além de estimular o colágeno, como eu falei agora há pouco, ele vai fazer o lifting, a tração e a sustentação dos tecidos. Ele vai pegar aquela gordurinha que se reposicionou mais para baixo e colocá-la mais para cima. E o temporal facelift, ele vai ser ancorado no couro cabeludo. Por isso que ele demora um pouco mais tempo para voltar ao estado original. Mas é possível sim realizar procedimentos de lifting, levantar os tecidos da face de forma não cirúrgica, de forma que a pessoa consiga realizar um procedimento e retomar para o trabalho, né? E de forma a obter um resultado muito natural. Doutora, a respeito da bichectomia, é um procedimento muito procurado, mas as pessoas ainda têm receio por conta do que é falado. Quais os mitos e as verdades a respeito do procedimento? É verdade, né? Existe aí duas linhas de pensamento, que a bichectomia, ela vai gerar um envelhecimento precoce do paciente. O que acontece, na verdade, é que toda gordura, ela preenche, pessoal, né? Então, essa gordura da bola de Bichat, ela dá um efeito de volumização na face, o que incomoda muitas pessoas. E é fato que quando a gente tira o excesso, o tecido, ele vai se acomodar um pouco mais. O que a gente tem que avaliar quando vai propor uma bichectomia? Primeiro ponto, a pessoa está no seu peso ideal e mesmo estando no seu peso ideal, ela tem um rosto muito volumoso, isso incomoda muito ela, gerando uma aparência mais infantilizada, um rosto de lua cheia, um rosto muito redondo. Então, se essa pessoa tem essa característica, se ela também morde muito na hora de comer, na hora de mastigar, ela sempre está mordendo a mucosa interna, é uma pessoa que tem uma indicação de bichectomia. Não quer dizer que a bola de Bichat vai manter ela sempre jovem, não, porque todos os nossos avós têm a gordurinha de Bichat e nem por isso eles deixaram de envelhecer. O que a gente tem que ficar atento é que,
quando a gente faz o esvaziamento, a gente consegue mais contorno facial e aí pode gerar uma aptose maior dos tecidos, sendo necessário fazer esse lifting, que de alguma forma já seria necessário um pouco mais na frente. E para os homens que gostam da mandíbula marcada, com aquela angulação, qual procedimento você indica? Bom, os homens, eles gostam muito desse... Não só os homens, né? As mulheres também têm procurado muito um ângulo de mandíbula mais definido, porque remete poder, remete empoderamento, força. E isso no mundo de hoje é bem solicitado, principalmente do ambiente de trabalho que nós temos. Para quem deseja esse efeito de uma mandíbula mais angulada, mais marcada, nós temos duas possibilidades. Ou realizar com um bioestimulador de colágeno, como o Elancê, ou utilizar um ácido hialurônico de alta reologia, né? Um ácido mais denso que tem essa capacidade de empurrar o tecido, e aí a gente consegue criar esse desenho, criar esse contorno. O resultado fica muito bonito. E para quem deseja eliminar o código de barra dos lábios, o que fazer? Para quem deseja, bom, ruga, a gente tem que dar alimento para ela se regenerar. E qual que é esse alimento? É o colágeno. O colágeno é o que vai fazer essa ruga regredir. Como que a gente coloca um colágeno nessa região do código de barra que tem muita movimentação? A gente utiliza para articular, para falar, para comer. Então, lembra que eu falei para vocês que tem os fios de PDO? Então, nós temos nessa linha dos fios de PDO os fios lisos. E aí, nesse local, nessa região, o fio liso entra muito bem, porque ele vai dificultar essa formação da ruga e vai regenerar ela. Então, para essa região em especial, os fios lisos, eles são excelentes para regenerar e tratar o código de barras. Para mim, não existe outra opção de tratamento que não seja essa. E para melhorar aquele aspecto de olhar cansado, né, das olheiras profundas, o que você indica? Preenchimento de olheiras, né? A gente tem que olhar qual é o tipo de olheira que essa pessoa tem. É uma olheira mais profunda, uma olheira melânica, uma olheira de coloração, é uma olheira genética. Mas se for uma olheira profunda, aí um preenchimento é bem-vindo, um preenchimento com ácido hialurônico. A gente pode utilizar até um bioestimulador de colágeno mais justa ósseo. Agora, se estiver associado à flacidez, que é a formação daquela bolsinha de gordura, nós temos no mercado um tipo de fio específico para essa região, no qual ele vai regenerar o tecido ali, vai estimular o colágeno e vai tirar esse craqueladinho da região dos olhos que se formam quando sorri, né? Porque a gente pode passar melhor maquiagem, né, pessoal? Ter o melhor corretivo, mas se tem essa região toda craquelada, a maquiagem ela fica ali marcada e não fica bonita a maquiagem. Então, para isso, a gente regenera o tecido, dá colágeno, dá um estímulo para ele se revitalizar, e aí com isso a gente tem a região da pele mais lisinha, mais esticadinha. Doutora, o preenchimento labial é um procedimento muito procurado nesses últimos tempos, mas como fazer sem ficar aquela coisa exagerada e quais os benefícios do ácido hialurônico no lábio? Bom, como fazer o preenchimento? O que causa o exagero é o excesso de produto. Então, primeiro ponto, nunca colocar muito produto em uma única sessão. As pessoas elas têm que se acostumar gradativamente com a mudança facial, né? Então, a gente faz uma parte, a pessoa se adapta, depois a gente vai melhorando gradativamente. As mudanças muito bruscas causam estranheza, as pessoas elas têm dificuldade de se reconhecer, de se adaptar com a sua imagem. Então, o primeiro passo é começar devagar. Coloca a quantidade mínima e aí vai melhorando conforme a necessidade. O que o preenchimento labial traz de impacto na pessoa que realiza? O primeiro ponto é a autoestima. A autoestima da pessoa vai de 0 a 1000. Por quê? O lábio ela está diretamente relacionado à sensualidade da mulher, e a mulher expressa muito dos seus sentimentos
na fala, no lábio. As mulheres que têm o lábio bem contornado, num volume adequado, bem hidratado, chamam muita atenção das outras pessoas e ela se sente muito mais autoconfiante. Então, o benefício do lábio é você conseguir passar um batom e conseguir ver esse batom, né? Tem gente que chega na clínica e fala, doutor, eu passo batom e eu não vejo, eu não tenho boca, né? Então, é você conseguir passar um batom. E, gente, uma pessoa que não passava batom e começa a passar batom e começa a ver o seu lábio bem contornado, fala se isso não traz felicidade, entendeu? Então, a harmonização facial é isso, é trazer de volta aquele sentimento de jovialidade, tirar a aparência de cansaço, tirar esses atributos emocionais de envelhecimento, tristeza, que nós fomos sofrendo com o passar dos anos. E como disfarçar o famoso bigode chinês? O bigode chinês, esse é o buraco mais embaixo, né, pessoal? Porque ele tem várias causas. Para quem não sabe, o bigode chinês é essa ruga que se forma do canto do nariz até o canto da boca. Bom, se tiver no estágio inicial, se tiver assim, não tão profundo, a gente consegue, com apenas um preenchimento com ácido hialurônico, resolver. Agora, se é uma pessoa que já tem um peso facial muito grande, já tem uma pitose facial, um aspecto de derretimento da face mais intenso, então, aí nesses casos é necessário reposicionar o tecido, coloca tudo no lugar e aí depois a gente suaviza a ruga em específico com o preenchedor. E o que fazer quando o botox não dá mais conta da carinha de brava e fica aquela ruga bem evidenciada na sobrancelha? Então, para a ruga, a gente tem que dar a melhor comidinha para ela, que é o colágeno, né? A gente tem que imaginar a ruga como um vinco, uma depressão, como se fosse uma vala numa rua. Então, aquela vala na rua é a ruga que se forma na pele. Como é que a gente vai regenerar essa vala? A gente vai dando bioestímulo de colágeno e essa ruga ela vai se regenerando até a pele ficar lisinha, né? Por isso, hoje em dia, nós temos uma infinidade de procedimentos, de produtos para atender cada região estética da face conforme a necessidade de cada paciente, né? E é algo contínuo mesmo. A gente tem que, pelo menos a cada 6 meses, visitar um profissional. Não deixa para fazer tudo de uma vez, porque isso é o que torna os procedimentos mais onorosos, né? O tratamento da harmonização facial em si, ele não é caro, né? Você consegue começar a se cuidar a partir de R$1.000. Então, com mil e pouquinho por mês não, a cada 6 meses, você já consegue ter um excelente rejuvenescimento a longo prazo. O importante é começar. Eu só não posso falar valores assim muito específicos porque o meu conselho não permite, né? Mas a gente dá aqui um balizamento, uma média para que as pessoas tenham uma média de quanto que ela precisa para começar a se cuidar. Então, nessa média de 1.000, 1.400, você já consegue garantir um super rejuvenescimento. E se você colocar a sua poupancinha de colágeno, se você se colocar como prioridade, se você falar para você mesma que você precisa investir na sua aparência, que isso vai te trazer mais autoestima, mais autoconfiança, mais alegria. E eu posso falar isso com convicção porque eu vivo isso, eu passei por isso e eu vivo o que eu vendo, né? A autoestima, ela tem sim essa capacidade de mudar a vida das pessoas, ainda mais assim, eu não conseguiria estar à vontade como eu estou se eu não tivesse uma aparência que me agrade, se eu não tivesse a autoconfiança necessária para estar aqui falando com vocês e expondo a minha face na rede social, né, nas chamadas de videoconferência. Isso tudo tem sido solicitado com o passar dos anos. Então, o objetivo aqui, pessoal, é de mostrar para vocês que hoje em dia, através da harmonização facial, a gente consegue ficar mais jovem, a gente consegue se cuidar com um investimento muito menor do que uma cirurgia plástica, não precisa mais parar a vida para poder fazer um procedimento estético. Você pode fazer um procedimento na hora do almoço e retomar para o trabalho de forma tranquila.
Então, a gente quer trazer para vocês esse novo mundo, essa nova possibilidade de amar a sua face, amar a sua imagem refletida no espelho, de olhar e gostar do que você vê, de você se namorar, de você falar para você mesma, nossa, como eu sou bonito, e não mais ficar triste quando tira uma foto, e não mais ficar triste quando se olha no espelho. A intenção da harmonização facial é mudar essa realidade, te libertar desse sentimento de desvalorização, de falta de amor próprio. Então, bem-vindos ao universo da harmonização facial. Temos perguntas, Gui? Alguma perguntinha? Não? Então, estão todos muito bem esclarecidos sobre a harmonização facial, né, gente? Bom, eu quero agradecer agora a participação de todos vocês. Seguem lá no Instagram, @doutora Nayara Cerutti. Lá eu coloco muitas dicas. A gente coloca resultados antes e depois para que vocês saibam, consigam visualizar realmente o efeito que tem os resultados, né? Nossa clínica oferece os melhores produtos, o que tem de melhor no mercado, da forma mais confortável possível. Bom, então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada pela participação. Já sabem, né? Estamos à disposição para tirar mais dúvidas no nosso Instagram. Um beijinho, pessoal, e até mais. Metrópole FM.